Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar, mas mergulhar fundo, no epicentro do poder legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados. Isso aí. Nossas fontes são alguns artigos bem específicos, do 5 ao 11 do Regimento Interno da Casa. A nossa missão aqui é montar um verdadeiro mapa do poder, sabe? Decifrar as regras que definem quem manda no jogo. E é bom a gente sempre lembrar que esse regimento interno, que soa como uma coisa super burocrática, meio chata até, Totalmente. na verdade é o livro de regras de um jogo de altíssimo risco. Não é um manual de administração, é quase um manual de táticas de guerra. Cada artigo define o poder de um presidente da Câmara, a força de um líder e, no fim, a governabilidade do país. Exato. É menos um documento e mais um tabuleiro de xadrez, né? E pra gente começar a entender esse jogo, vamos direto pra peça mais importante, o rei, ou a rainha. Como se decide quem vai sentar na cadeira de presidente da Câmara e comandar as outras posições da mesa diretora? A gente sempre vê aquela votação no início do ano, mas a impressão que dá é que o jogo já foi jogado nos bastidores. É isso mesmo? Em grande parte, sim. Os bastidores são fundamentais, mas as regras definem o campo de batalha. O ponto de partida é o artigo 5º do regimento. A eleição para a mesa toda presidente, vices, secretários acontece no dia 2 de fevereiro para um mandato de 2 anos. E a regra mais famosa é aquela que proíbe a reeleição para o mesmo cargo na eleição seguinte. Certo. Essa é a regra que sempre gera polêmica, né? A ideia parece ser democratizar, evitar que uma pessoa se perpetue no poder, mas na prática isso realmente impede que um mesmo grupo político continue no comando, tipo, só trocando a pessoa na cadeira. Essa é a questão central. A intenção é forçar a rotatividade, forçar a negociação. Um presidente não pode simplesmente se reeleger e continuar com o poder por 4 anos. Ele precisa articular um sucessor, negociar com outros grupos, mas o regimento tem uma brecha, vamos dizer assim. Sempre tem, né? Uma nuance estratégica. No parágrafo 1º, a proibição vale só dentro da mesma legislatura. Ah, então quer dizer que um deputado pode ser presidente nos últimos 2 anos de uma legislatura e, se for reeleito deputado, claro, ele pode se candidatar de novo à presidência no primeiro dia da legislatura seguinte. Exatamente. A barreira é temporal e bem específica. Isso abre uma janela de oportunidade, né? Para figuras políticas muito poderosas manterem sua influência por mais tempo, contornando a restrição imediata. E o processo de eleição em si, que está lá no artigo 7º, também é cheio de estratégia. A votação é secreta. E o voto secreto é fundamental, não é? Porque ele permite a traição. Ele permite que um deputado lá na cabine ignore a orientação do líder do partido sem sofrer uma consequência direta. Isso pode bagunçar qualquer acordo que foi feito antes. Completamente. O voto secreto é o elemento do caos controlado. Para vencer, o candidato precisa de maioria absoluta no primeiro turno, ou seja, 257 votos. Se ninguém chega lá, os 2 mais votados vão para um segundo turno e aí uma maioria simples já resolve. E se empatar? Se ainda assim der empate, o critério é curioso. Vence o candidato mais idoso, desde que ele também esteja entre os que têm mais mandatos. É uma espécie de reverência à antiguidade na casa. Ok, mas aqui vem a parte que, pra mim, é a mais surpreendente. Eu sempre imaginei que quem ganhasse a presidência levava tudo, sabe? Que o partido do presidente indicaria todos os outros cargos da mesa. Mas o artigo 8º fala o contrário, sobre o princípio da representação proporcional. Espera um pouco, quer dizer que eles são forçados a dar cadeiras para os adversários? Como isso funciona sem virar uma guerra? É exatamente isso. E é uma das engrenagens mais inteligentes e complexas do sistema. Não é um sistema de o vencedor leva tudo. A mesa diretora é feita para ser um espelho do plenário. A distribuição dos 11 cargos é feita com base no tamanho das bancadas. E não só de partidos. Eles podem se juntar e formar os blocos parlamentares, que funcionam como um superpartido para ter mais poder de barganha nessa divisão. Então, antes da eleição, os líderes se reúnem com uma calculadora na mão para ver a quantos postos cada grupo tem direito.
A briga, então, não é só pela presidência, mas por cada uma daquelas cadeiras. Precisamente. E o sistema tem umas travas de segurança democráticas. O parágrafo 3º desse artigo, por exemplo, garante que a minoria, que é a oposição formal, tenha pelo menos um lugar na mesa, mesmo que o tamanho dela não garantisse isso pelo cálculo. É uma forma de garantir que o contraponto tenha um assento no comando. Isso é fascinante. Mas nesse mesmo artigo, tem uma coisa que parece uma bomba relógio para os líderes. A tal da candidatura avulsa. Um deputado pode simplesmente se lançar candidato a um cargo na mesa sem a bênção do líder dele. Qual o poder real disso? Essa regra da candidatura avulsa é a grande válvula de escape do sistema. É o que impede que os líderes virem, sei lá, monarcas absolutistas. Se um grupo grande dentro de uma bancada está insatisfeito com os acordos da liderança, eles não precisam romper com o partido. Podem lançar um candidato próprio para a mesa e mandar um recado claro: a gente está aqui, somos muitos e queremos ser ouvidos. É uma rebelião permitida pelo regimento. Exato. Uma ferramenta de pressão interna poderosíssima. Entendi. É um jeito de medir a febre da lealdade dentro das bancadas. Bom, então já desenhamos o primeiro círculo do nosso mapa do poder, a mesa diretora. Mas e a gerência do dia a dia? Quem organiza as tropas para as votações? Aí a gente entra no território dos líderes, os generais de cada partido. Exato. Se a mesa administra a casa, os líderes, que estão definidos ali nos artigos 9 e 10, eles comandam as bancadas. A primeira regra é de tamanho. Para um partido ter um líder com todas as prerrogativas, ele precisa ter uma bancada de pelo menos 1/100º da Câmara, o que hoje dá 6 deputados. E os partidos nanicos, com 2 deputados? Ficam completamente sem voz nesse esquema. Não totalmente. O regimento tem uma solução no meio do caminho. Partidos menores não têm um líder formal, mas podem indicar um representante. Esse representante não tem o mesmo poder de fogo, mas pode usar a palavra uma vez por semana por 5 minutos e, o que é crucial, orientar o voto da sua bancada. É uma forma de garantir que até o menor partido possa registrar sua posição. E o regimento também cria uma separação clara de funções, né? O parágrafo 5º do artigo 9º diz que líderes não podem fazer parte da mesa. Por que essa divisão é tão importante? Para evitar uma concentração de poder absurda. Pensa só. Se o presidente da Câmara fosse também o líder do maior partido, ele teria o poder administrativo da mesa e o poder de comando da maior bancada. Seria um poder quase imperial. Seria um rolo compressor. Total. Essa regra força a distribuição de poder entre a função administrativa da mesa e a função de articulação política das lideranças. São mais pesos e contrapesos internos, entende? E falando em poder, o artigo 10 lista as ferramentas desses líderes. Eles podem falar pela bancada, participar de qualquer comissão. Mas a ferramenta que me parece a mais poderosa de todas, quase uma arma nuclear, é a de indicar e principalmente substituir os membros do partido nas comissões a qualquer momento. Essa é, sem dúvida, a maior fonte do poder de um líder. É a principal ferramenta de disciplina partidária. Vamos imaginar um cenário prático para entender o peso disso. Por favor. Digamos que um projeto muito importante para o governo está travado na poderosa Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O governo precisa de um voto para aprovar. Um deputado da base, no entanto, resolve se rebelar e anuncia que vai votar contra. O que o líder do partido dele faz? Liga para ele. Ele pode, com uma simples ligação, dizer: deputado, agradeço sua posição, mas a partir de amanhã o senhor não faz mais parte da CCJ. Sua nova missão será na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O recado é brutal. O poder de tirar um deputado de uma comissão vital e colocar em outra de menor visibilidade é uma forma de punição e de persuasão muito eficaz. Nossa, é um poder de vida ou morte na carreira parlamentar de um deputado, basicamente. Define quem vai ter destaque, quem vai relatar projetos importantes e quem vai ficar no escanteio. Fica claro que o líder é muito mais que um porta-voz. Muito mais. Ok, então temos a mesa administrando a casa e os líderes comandando os partidos. Mas falta uma peça nesse quebra-cabeça.
Como o presidente da República, que está lá no Palácio do Planalto, consegue influenciar o que acontece aqui dentro? É aí que entra a figura do embaixador do Executivo, o líder do governo, que está definido no artigo 11. O presidente da República indica um deputado para ser seu líder e mais 3 vice-líderes. A missão deles é uma só: ser o principal operador político do Planalto dentro da Câmara, articulando a base para aprovar a agenda do governo. Então, enquanto os outros líderes defendem os próprios partidos, a missão do líder do governo é defender um poder externo, o executivo. Mas o poder dele é igual ao dos outros líderes? E aqui está o detalhe que pouca gente percebe e que define a natureza do trabalho dele. O regimento dá ao líder do governo várias prerrogativas dos outros líderes, como o direito de falar em nome do governo, de orientar a votação. Certo. Mas ele não recebe a ferramenta mais forte de todas, que pertence aos líderes de partido: o poder de indicar e remover deputados das comissões. Uau, essa informação muda tudo. Então, voltando ao seu exemplo, se um deputado da base se rebela, o líder do governo não pode ele mesmo punir esse deputado, removendo ele de uma comissão? Exato. A caneta dele, por assim dizer, tem menos tinta regimental. A força do líder do governo não vem de um poder direto do regimento, mas da sua habilidade de negociação. Ele precisa convencer os líderes dos partidos da base a usar o poder deles para enquadrar os deputados. Ah, entendi. O poder dele é 100% político, baseado na influência do Planalto, na liberação de emendas, na nomeação para cargos. É um trabalho diário de convencimento, não de comando. Isso deixa claro que a relação entre executivo e legislativo é uma negociação constante, até nas regras mais internas. Fantástico. Vamos recapitular nosso mapa. Primeiro temos a mesa diretora, o Conselho de Administração da Câmara, cuja composição é um espelho do plenário, forçando a convivência entre governo e oposição. Isso. Depois, temos os líderes partidários, os generais que comandam as tropas com um poder imenso de disciplina. E, por fim, o líder do governo, o embaixador do Planalto, que precisa de muita habilidade política para navegar nesse território, já que o poder regimental dele é mais limitado. Perfeita síntese. E o conjunto dessas regras cria um ecossistema político fascinante, sabe? Cheio de freios e contrapesos que existem dentro da própria Câmara, antes mesmo da gente começar a falar da relação com o Senado ou com o Judiciário. O jeito como o poder é distribuído e disputado ali dentro, seguindo esse roteiro, determina o ritmo da política nacional. E para encerrar nossa análise, fica uma provocação para pensarmos. A gente viu que o artigo 8º permite as candidaturas avulsas para a mesa, um ato de rebeldia individual contra a liderança. Por outro lado, vimos o poder imenso que os líderes têm para impor a disciplina partidária. O que a existência dessas duas regras ao mesmo tempo nos diz sobre a tensão permanente que define a vida de um parlamentar, a eterna batalha entre a lealdade ao partido e a própria autonomia e consciência. Fica a reflexão.